Sobre a experiência de ser cristão, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, 25 a 29, disse o seguinte na versão Bíblia Prazer da Palavra: não adianta uma pessoa ter sido batizada na igreja. A aceitação de Cristo como Salvador, só tem valor se a pessoa segue os ensinos de Cristo. Para uma pessoa que conhece, mas não vive segundo o Evangelho torna-se inútil. Por isso, uma pessoa que não conhece o Evangelho, mas vive os valores do Evangelho, é mais digna do que aquela que conhece a Bíblia e foi batizada, mas não obedece aos mandamentos divinos. Ser cristão não é uma coisa da boca para fora, tem que vir do coração. O batismo só terá valor se houver mudança de vida. O verdadeiro cristão é cristão na prática. O significado do batismo tem que alcançar a vida toda de uma pessoa. O verdadeiro cristianismo não é feito apenas de palavras, com o objetivo de receber elogios humanos, mas tem que ser uma experiência profundamente espiritual para ser aprovado pelo Deus eterno. Sobre o batismo, aprendemos com Jesus que ele valorizou o batismo. Ele não era pecador, se tornou pecador em nosso lugar. E como pecador em nosso lugar, embora ele não fosse ele mesmo pecador, mas assumiu a nossa condição de pecador, ele se submeteu ao batismo que João Batista estava começando naquele momento na história do povo, como parte do grande projeto de Deus para salvar o mundo. A história é clara a esse respeito. Podemos dizer então que todo aquele, toda aquela que lê os evangelhos, ouvimos isso hoje aqui, no culto das 9, por um dos batizandos, nos leva ao batismo. Há algum tempo, uma de nossas irmãs, que frequentava aqui há talvez 10, 12 anos, ela disse: eu não sei se eu devo, se eu preciso, como é que é. Eu disse: leia os evangelhos. Só isso que eu disse. Passados alguns meses, ela me procurou: quero ser batizada. Mas por quê? Eu tinha esquecido que eu tinha falado aquilo para ela. Por quê? Porque eu li os evangelhos e eu entendo que eu preciso me batizar. Nós a batizamos e a temos conosco com muita alegria aqui em nossa igreja. O desejo, portanto, pelo batismo vem da leitura dos evangelhos. Não é possível uma pessoa que leia os evangelhos, não tendo ainda sido batizada, que continue sem o desejo de fazer isto. Em segundo lugar, quero dizer que o batismo sela a nossa identidade de queridos, de amados por Deus. Os evangelhos registram que, tendo sido Jesus batizado, tão logo ele saiu das águas do Rio Jordão, mergulhado que foi, imediatamente uma voz do céu disse a Jesus: você é o meu filho querido, você me tem dado muita alegria. Eu fico pensando, Nélio, Jesus ouvindo essas palavras da boca do Pai. Nós nos acostumamos a pensar em Jesus quase como um autômato, que não tinha sentimentos, nem pensamentos, nem desejos, nem dores, nem dificuldades. Não é o Jesus que aflora da leitura dos evangelhos. E naquele momento em que ele começava o seu ministério, e sabendo tudo aquilo que ele passaria, a rejeição que ele sofreria, a rejeição dos seus, a rejeição da sua própria família, ele ouve: Jesus, você é o meu filho querido. Você me dá muita alegria. Todos nós somos amados por Deus, queridos por Deus,
E quando nós passamos pela experiência do arrependimento e do batismo, essa voz ecoa do céu e chega aos nossos corações. Você é o meu filho querido, você tem dado muita alegria. Em terceiro lugar, o batismo marca a nossa necessidade de viver de um modo íntegro. Ouvimos aqui também um testemunho e ficou claro ali que aquele irmão estava numa condição desorientada. Jesus, quando olhava para Jerusalém, para Cafarnaum, para as cidades onde ele viajava, ele olhava pessoas que não tinha quem as orientasse. Por isso ele veio como nosso pastor, nosso supremo, nosso sublime pastor, para nos orientar, para nos guiar, para nos pastorear. Essa é outra verdade que aprendemos. Paulo, escrevendo aos Efésios 5,14, diz: lembrem-se que quando vocês foram batizados, vocês despertaram da morte espiritual para a vida espiritual, das trevas para a luz. Quarto e último lugar, o significado do batismo precisa alcançar a vida toda. Nosso modo de pensar, nosso modo de conviver, de coexistir, nosso modo de crer, nosso modo de esperar. Que é o resumo de nossa vida. Nós pensamos como nós pensamos, segundo Cristo pensava. Como nós nos relacionamos com a compaixão com a qual Cristo se relacionava. E o que é que nós cremos? Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e o dono das nossas vidas. Essa é a nossa identidade que o batismo sela. Por isso ele precisa alcançar a vida toda. Por isso eu releio o que Paulo escreveu aos Romanos, agora só os versos finais, 2, 28 a 29. Isso é para mim, é para os novos irmãos no hall de membros de nossa igreja, é para você, não importa quanto tempo tenha de fé, para você que está buscando. Verdadeiro cristão é cristão na prática. O significado do batismo tem que alcançar a vida toda de uma pessoa. O verdadeiro cristianismo não é feito apenas de palavras, com o objetivo de receber elogios humanos, mas tem que ser uma experiência profundamente espiritual, para que esse cristianismo possa ser aprovado pelo Deus eterno. É disso que ele gosta, é nisso que ele tem prazer, é com isso que ele se compraz. Bendito seja Deus e Pai de Jesus Cristo, que providenciou a nossa salvação pela morte de Jesus Cristo na cruz. Não precisamos mais nos debater para ser salvos. Já fomos salvos pelo sacrifício que ele fez na nossa cruz. Não há muitos caminhos que levam ao céu, só há um. E esse caminho é Jesus. Desejo que cada irmão, cada pessoa aqui ou conosco à distância, possa refletir. E então, depois de terem visto esses momentos aqui, se perguntar: o que eu faço da minha vida? Talvez aqueles que já fomos batizados, digamos: que linda manhã esta que eu participei. Recordando a minha manhã ou noite em que fui batizado, num batistério, num rio, numa praia. Mas isso foi há muito tempo. Essa é convidado a orar assim: ó Deus, me ajude a que aquela experiência continue sendo vital na minha vida. Seja algo que espelhe a minha vida toda. E se alguma coisa há em mim que eu possa fazer para viver na perspectiva dessa graça, me ajuda. Se tem alguém desanimado em sua própria fé, ore agora, peça que o Espírito Santo, que é o poder que Deus nos dá, possa reanimar, fortalecer a sua vida, porque é assim que vale a pena viver. E se há
aqui conosco ou à distância alguém que nunca cogitou se batizar, já entendeu, mas está adiando, depois, quem sabe depois. Há pessoas que esperam 10, 15 anos até tomarem uma decisão. Será que você precisa demorar tanto tempo assim? Eu espero que não. E se você ainda não entendeu que Jesus Cristo é o único, hoje é uma ocasião extraordinária para no seu coração você confessar, como esses irmãos aqui, que Jesus é seu Senhor, seu Salvador, o seu pastor, sublime pastor. Todos possam dizer amém. Nós vamos